Abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos, Salmo 40. Salmo 40, um salmo conhecido. Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre quando o problema é esperar. Quem que gosta de esperar, gente? Fala aí. Pelo amor de Deus, né? Ainda tem gente que diz que é só esperar acontecer. É só... Dá um tom aí, meu irmão. Que isso? Faz assim com a cabeça que hoje é seu momento. Quem sabe canta aí. É... Descer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Tire a força do caminhar, continua olhando-nos. E nada e ninguém pode impedir. Eu também gosto de cantar, né? Só não sei. Salmo 40, quem abriu aí diz amém. Diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações, que a Tua palavra, que é poderosa, possa encher a nossa vida de graça, mudar a nossa percepção, a nossa cosmovisão, sobretudo sobre esse assunto que é esperar em Ti. Oramos com fé, agradecidos no nome de Jesus. Queridos, por que é tão difícil esperar? E como é difícil a gente esperar em Deus? Quantos estão aqui esperando algo em Deus? Levanta a mão, quero conhecer. Meu Deus, está todo mundo esperando. Está todo mundo igual a mim. Todo mundo esperando. E é difícil esperar, porque é só esperar. Não é só, é muito difícil esperar. Não é verdade, gente? É muito difícil esperar. E a gente acaba percebendo que muita gente, nesse caminho, nessa espera, acaba se deformando. E o porquê que é difícil esperar? Porque quando estamos esperando algo que nós não podemos fazer nada, nós não temos o controle. E a gente quer ter o controle de tudo, querido. A gente quer estar no controle, né? A gente quer estar no controle. Só que quando nós estamos esperando algo da parte de Deus, a gente sai do controle. E aí é que entra o controle de Deus. E às vezes parece que Deus se esqueceu de nós. Por quê? Porque a gente ora e não acontece nada. Davi, por muitas vezes em Salmos, ele disse: apressa-te, Deus, socorro venha em meu favor. Tem uma música aí que até de vez em quando você canta: socorro Deus. Já viu essa música? Socorro Deus, meu Deus, socorro Deus, vem me socorrer. Porque às vezes parece que Deus ele está ocupado demais. Parece que Deus às vezes se esqueceu de mim. A gente não pensa, não fala isso, né? Mas a gente pensa. E por que esperar é tão difícil? Porque envolve, sabe, além de perder o controle, permitir que algumas coisas, alguns processos aconteçam na nossa vida. E às vezes a gente se deforma. Por que a gente se deforma? Porque justamente a gente acha, de alguma maneira, que Deus ele se esqueceu de nós. A pergunta que fica é: se Deus poderia facilitar as coisas para mim, se Deus poderia abreviar o tempo de espera, por que Ele não faz isso? Pergunta para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Por que Ele não abrevia logo isso? Por que Deus não fala logo? Por que Deus não faz logo? Teria Deus
Teria Deus prazer no sofrimento humano? Dá até azar falar isso. Ainda bem que é madeira. Teria Deus prazer no sofrimento humano? Hein, gente? Será que Deus tem prazer? Então por que Ele não faz nada? Porque as coisas têm que acontecer no tempo de Deus e não o meu. A gente vive numa sociedade adoecida. A gente não gosta de esperar nada. Eu preguei uma mensagem, eu falei isso, gente. Tem gente que tinha que ter o nome riscado do livro da vida. Ouve um áudio do pastor de 1 minuto, bota na velocidade 2. Se tivesse a 5, botava na 5. Não é verdade? A pessoa manda um áudio mais de 1 minuto para você, você fala assim, cara, 1 minuto, isso é um podcast. Podcast, pelo amor de Deus. A gente é assim, né? A gente acaba exagerando. A gente não gosta de esperar nada. Eu liguei para um amigo ontem, ele falou assim para mim, eu já te retorno, que eu tô aqui no banco. Eu falei, você tá onde? Eu falei, rapaz, eu nem me lembro a última vez que eu fui num banco. Eu falei, você vai no banco ainda? Ele falou, rapaz, eu tive que ir lá resolver. Eu falei, banco? Aí eu me lembrei que no passado, Davi, eu ia muito no banco. E eu passava a maior parte do tempo aonde no banco? Na fila. Tem uma vez que eu estava num banco Bradesco, muitos anos atrás, encontrei um irmão da igreja, um irmão que ele contou assim no meio de todo mundo. O irmão contou um testemunho, rapaz, uma coisa de doido, assim. Um irmão que, vou contar o testemunho dele aqui. Na frente de todo mundo, ele contou no meio do banco, na frente de todo mundo, que ele decidiu matar o cara. Ele contou na frente de todo mundo, para matar o cara. O cara tinha feito um negócio com ele e eu falei, rapaz, nós não estamos num gabinete. E ele falou, eu fui lá matar o cara. E quando ele ficou sabendo que eu ia matar, e ele está contando na fila do banco, em fila do banco você fica 1 hora ali esperando, 1h30, está ali mesmo esperando, pelo menos tem entretenimento. E aí ele começou a contar. Eu fiquei apavorado, fui lá para matar ele, pastor. Fiquei esperando ele atrás de uma árvore. Ele estava desviado. E aí de repente escureceu, nada dele vir. E eu esperando ele. E aí de repente começou um barulho, um culto. E aí o culto começou e eu tô ali esperando. De repente uma pessoa vem na minha direção e fala assim, eis que eu tenho uma obra na vida dele, você não vai matar ele. Na fila do banco. Vai lá e fala para ele. Pastor, eu toquei a campainha. Quando ele me viu, ele sabia que eu era, regalou, olha amor, pelo amor, eu vim aqui te matar, mas Deus mandou dizer que tem uma obra na sua vida. O cara é pastor hoje também, se não fosse, estava mais vivo. Esperando. Agora quando você espera ouvindo um testemunho desse, é até engraçado. Você ri. Agora quando você espera sofrendo, quando você espera na angústia. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem aqui, Galtinho, com um tema, quem não espera, se desespera. Que quem não espera, se desespera. E o fato de as pessoas que perderam a capacidade de esperar, elas deixaram de esperar e elas se desesperaram mesmo. Deixaram de ter a esperança. Paulo, quando fala sobre esperar ou esperançar, ele fala em Romanos que a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode esperar aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. E aqui na Bíblia a gente tem alguns personagens bíblicos que perderam a capacidade de esperar. Como, por exemplo, eu queria citar aqui Êxodo no capítulo 32. Quando o povo saiu do Egito, estava lá 420 anos, e aí de repente estabeleceram-se no deserto, na península lá do Sinai, ficaram peregrinando ali, até que Deus comissiona Moisés no Sinai. Deus chama Moisés, Moisés sobe o Sinai, eu e Glautinho subimos o Sinai, não é verdade? E foi muito difícil, 4h30 subindo, de subida. A gente começou a subir, era meia-noite, mais ou menos, né? E eu, 15 dias antes, tinha travado a coluna. Eu tinha ido para Gramado e dei um mau jeito na coluna, travei a coluna mesmo. Eu fui naquele
naquele Snowland, paguei um ticket que deu direito à ambulância e tudo. Eu saí de ambulância. É sério. Eu botei aquela roupa, travou. Eu nunca senti isso na minha vida. Carla, eu falei, vai, Carla, com as crianças que eu já estou indo. Eu liguei para ela, estou indo para o hospital. Me tiraram de maca. Foi um negócio terrível, querido. Foi um negócio terrível. Um inimigo furioso. E aí eu fui no médico e falei para ele, cara, eu preciso subir. Eu vou para o Egito daqui a 15 dias. Aí o médico falou assim, pô, sua coluna travou, fez exame e tal. Aí ele falou assim para mim, eu vou te dar uma injeção. Você aplica? Eu falei, aplico, claro. Eu levei uma injeção. Ele falou, se sua coluna travar nos sinais, você aplica na sua coxa. Eu levei. E eu fui. Subi de camelo, a primeira parte, né? E consegui chegar 4h30 subindo. Numa subida que é muito melhorada aí de camelo. Quanto tempo Moisés subiu? Quantos dias ele subiu aquilo lá, do jeito que era na época? E quando ele subiu, ficou 40 dias lá. O povo estava aqui embaixo. Arão estava no lugar de Moisés. O povo começou para Arão, você tem que fazer alguma coisa. Moisés, 40 dias, o cara já morreu, pô. Faz alguma coisa. O povo começou a pressionar Arão. E quando Arão sofreu a pressão do povo, o povo disse, a gente precisa fazer um altar, a gente precisa fazer um ídolo, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente adorar. Moisés já foi embora. Aí Arão falou assim, me dá os brincos de vocês aí, vamos derreter no fogo. E fez o quê? Um bezerro de ouro. O texto diz que ele fez um bezerro de ouro. E no outro dia ele fez uma festa para o Senhor ainda. Olha só que coisa doida. Fizeram um bezerro de ouro e depois fizeram no outro dia uma festa para o Senhor. O pessoal estava maluco. E a culpa disso tudo foi de quem? De quem, gente? De Arão. Porque sofreu a pressão do povo. Então, quando a gente está esperando um tempo longo e a gente começa a sofrer pressões e a gente acaba cedendo às pressões, é muito provável que a gente tome algumas decisões erradas nas nossas vidas. Na mensagem que eu preguei um dia aqui falando que quem não espera se desespera, eu falei sobre o momento de 1 Samuel, capítulo 13, quando Samuel fala para Saul, dizendo o seguinte, ó, pode enfileirar o exército, que daqui a 7 dias eu vou estar com vocês, eu vou oferecer sacrifício e Deus vai dar vitória ao povo. Saul foi para a guerra e ficou esperando Samuel. E o povo começou a pressionar Saul, você tem que fazer alguma coisa. Os filisteus estão vindo, pelo amor de Deus. Os filisteus se enfileiraram, começaram a avançar. Samuel teve medo, o povo, o exército, começou a se dispersar. Samuel falou, eu vou fazer alguma coisa. Ofereceu sacrifício. Não esperou, porque sofreu pressão. E por que ele sofreu pressão e acabou tomando uma atitude errada? Porque ele teve o quê? Medo. É perigoso quando a gente permite que o nosso medo acabe norteando as nossas decisões. As nossas decisões, elas não podem ser pautadas no campo do medo. Davi, no Salmo 40, ele diz, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Ninguém espera com paciência. E se Deus não tem prazer no sofrimento humano, Glautinho, por que Deus faz a gente esperar? Por que Deus permite que a gente passe por aquilo que é chamado de processo? Ou processos. Porque são exatamente nos processos que nós somos aperfeiçoados. Você só é aprimorado e aperfeiçoado em meio aos processos que você vive. Agora, os processos, para nós, tem sinônimo de espera. Para Deus, tem sinônimo de preparação. Por exemplo, a Bíblia fala que o povo de Deus, quando conquistou a terra prometida,
começou a indagar a Deus dizendo: nós queremos um rei, porque todas as nações que conhecemos têm um rei, nós queremos um rei, uma monarquia. E aí Deus falou assim para eles: pô, mas vocês têm certeza? Porque hoje o rei de vocês sou eu que julgo vocês através dos juízes. E aí eles falam: não, a gente quer um rei. Mas preste atenção, Samuel está aí, é sacerdote, é juiz, não é verdade? E ele está no meio de vocês. A Bíblia fala que Samuel, ele se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha a expectativa que os filhos dele pudessem dar seguimento àquilo que ele fazia. Deus chama Samuel e fala para Samuel assim: Samuel, fica tranquilo, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Vamos levantar um homem segundo o coração do povo. Samuel foi designado para um determinado lugar, encontrou com Saul, que estava atrás das jumentas do pai dele, ungiu Saul rei. Na mesma semana ele foi colocado no trono. Quanto tempo ele foi colocado no trono? Na mesma semana. O que aconteceu? Ele se perdeu, porque não houve preparação. O Thales Roberto, eu assisti um podcast dele, depois da queda, já se fazem mais de 10 anos, né? Eu acho, daquela queda do Thales Roberto, aquilo que ele falou, né? Ele falou assim, você que não está por fora aí, Thales Roberto, ele falou assim: eu sou acima da média, ninguém é como eu. Ele se colocou numa posição de superioridade. Na verdade, não foi só isso, ele estava vivendo um processo já há muito tempo de burnout. Então ele acabou externando algumas coisas. E aí, depois de 7 anos, ele faz um podcast e aí ele fala por que ele disse aquilo, por que ele falou aquilo. E na fala ele não se justifica. Ele diz assim: ninguém está preparado para viver o que eu vivo. Ninguém está preparado para sair do nada a viver uma situação absurda. Ele fazia mais de 30 shows por mês. Ele vivia andando de jato particular dele, para um lado e para o outro. O piloto morava no mesmo prédio que ele, para facilitar tudo. Então, exatamente o que Salomão disse, tudo que os olhos dele desejaram, ele não negou. Você imagina a vida desgraçada de alguém que tudo que quer tem. A vida perde a graça. Porque a vida, ela tem sabor através das conquistas. A gente quer a recompensa sem o esforço. Mas todas as vezes que a recompensa vem sem o esforço, a gente não valoriza. Por isso que quando você recebe alguma coisa que não custou nada para você, normalmente você não valoriza. Tem uma pesquisa americana que diz que mais de 90% das pessoas que ganham em loterias, em Mega Sena, mais de 90%, elas ficam tão pobres ou mais pobres do que eram. Por quê, queridos? Porque não sabe o quê? Porque não aprendeu a administrar, porque não estava preparado. Aí eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado, pergunta aí: você está preparado para aquilo que Deus tem para você? Você vai dizer que sim, porque você é fera. Ah, eu tô, pode mandar. Mas quem sabe não é você, quem sabe é Deus. Talvez você não esteja preparado. E se você não estiver preparado, tem um processozinho para você. Aqueles processos de fórum assim. Tem um processozinho para você viver, para você experimentar. E a Bíblia fala que o medo interrompeu, que o medo atrapalhou, que o medo dificultou. E o medo, ele aprisiona a nossa vida. O medo nos faz escolher caminhos menos dolorosos, mas mais longos. Por exemplo, Sara começou a induzir Abrão a resolver um problema que eles não tinham que resolver. Deus fez uma promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eles ficaram esperando, Deus estava preparando. Ah, Deus está caprichando. Não, Deus não está caprichando, Deus está preparando você.
Deus está moldando você. A forma como Deus usa para preparar você é o processo. Mas a gente não quer viver processo. A gente quer viver milagre. Por que a gente gosta de milagre? Porque milagre só dá trabalho para Jesus. Meu Deus, só dá trabalho. Faz um milagre em mim. A gente adora milagre. E aí Sara fala para ele, não, se deita com Agar, por favor, vamos resolver esse problema logo. Deus poderia ter falado para ele, não, rapaz, não faça isso, sim ou não? Ele falou, contigo mesmo. Você quer fugir do processo? Vai demorar mais ainda. Escute essa palavra que eu vou dizer para você. Para algumas coisas, Deus tem muita pressa. Para outras coisas, não tem pressa nenhuma. Sabe por quê? Porque Ele é dono do tempo. Porque Ele é dono do tempo. Eu tô velho demais. O tempo já passou. Sara tinha 90. Abraão tinha 100. Mas um cara de 100 anos. Né? Bom, não tinha esses psicotrópicos de hoje, né, Caleb? Caleb representa. Por isso que é o pai da fé. Entendeu? Agora você entendeu o pai da fé. E aí a gente fala assim, mas como, Senhor? Mas como, Senhor? Deus queria que demorasse 24 anos, sim ou não? Não queria. O problema não foi Deus, foi Abraão que se precipitou, que pegou um atalho. Você imagina, Saul foi colocado na mesma semana no trono. Aí Deus falou assim, não fica triste não, Samuel, porque eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim. E eu já tenho separado um homem segundo o meu coração. Aí, manda ele na casa de Jessé. Ele vai lá, o menino Davi não está lá, tá os irmãos dele. Aí chama Davi, aí ele derrama sobre Davi o azeite. E aí fala, você é o novo rei de Israel. Você imagina Davi rejeitado, estava ali, sendo odiado pelos irmãos, abandonado pela mãe, porque a mãe dele não está na história. O pai numa relação péssima com ele. Aí de repente Deus através de Samuel diz que ele vai ser o rei de Israel. Se fosse você, ia ficar feliz? Sim ou não? Sim ou não? Sim, pô. Quem me viu passar na prova não ajudou. Agora vai se arrepender, não é verdade? Só que não, porque do dia em que o óleo desceu na cabeça até o dia em que ele sentou no trono, 17 anos. E 17 anos, meu irmão, chorando. 17 anos esperando. 17 anos no processo. 17 anos sendo preparado para sentar na cadeira e nunca mais sair. Se tivesse sido colocado naquele dia, na outra semana ia sair. Porque não ia ser preparado. Não ia ter compaixão. Não ia ter a capacidade de ser humano. Não ia saber o que é ser injustiçado, como foi. Não ia saber o que é ser abandonado, como foi. Não ia saber o que é orar e não ter resposta de Deus, como nos 40 salmos estão escrito isso. Não aparte de mim o teu rosto, não fuja de mim a tua presença, socorro-me, apressa-te e envie até mim. Quantas são as vezes que você ora e você fala, cara, parece que é só na minha vida. Lê os salmos de Davi. Aí você vai falar assim, pô, esse cara estava pior do que eu, vou orar por ele. Ainda não está mais entre nós. A gente acaba percebendo, querido, que não é pessoal. Mas quem decide sair do processo não vive a promessa. Por isso, pior do que possa estar sendo a espera é só esperar acontecer. Você não precisa esperar muito. Então, uma dica para você: quem tem promessa de Deus, levanta a mão aí. Você não precisa esperar muito. Você só precisa esperar até a promessa se cumprir. Sabe de onde saiu essa palavra? Uma palavra que eu dei para um irmão aqui da igreja. Eu li um livro do William Douglas, O Papa Concurso no Brasil. E ele fala que para você passar no concurso público, você não precisa estudar muito. Você só precisa estudar até você passar. Claro, depois que passou, você não precisa estudar para passar mais. Sim ou não?
Aí o irmão veio, falou comigo, e eu conheço ele desde 18 anos. Aquele irmão que tinha dificuldade na escola, tinha mesmo. Vou chamar de burro, né? Dificuldade na escola, os problemas. E aí, ele foi e falou assim, pô, eu vou fazer prova para delegado. Eu falei, pô, cara, faz. Eu falei assim, irmão, corajoso, cara. Eu conheço irmãos aí que estudaram 10 anos, 15 anos, para passar na prova, tem gente que não passou. Ele falou, não, eu vou passar. Eu falei, irmão, você sabe o que vai determinar? Não é a sua velocidade, é a sua constância. Aí ele falou, eu acredito. Aí eu falei para ele assim, o que vai determinar é a constância, é a vontade todos os dias. Quando você tentar e não conseguir, a forma como você vai se levantar diante do fracasso vai determinar se você vai chegar ou não. Aí ele ia, Paraná, falava assim, pô, pastor, perdi por tantos pontos. Aí eu falava para ele assim, agora está mais perto. Como está mais perto? Eu fui reprovado. Pois é, nessas questões eu acho que você não erra mais. Pô, pastor, passei na primeira fase, fui reprovado na segunda. Ah, meu Deus, eu achei que eu... Falei, agora está mais perto. Aí essa semana ele me ligou. Fui aprovado na segunda fase. Já sou um delegado. Falei, você sabe por que você não... Sabe por que você passou? Porque você não desistiu. Você esperou fazendo a sua parte, mas você não quis fazer a parte de Deus. Então, queridos, preparação não é algo que Deus coloca você para poder fazer você sofrer. Apesar de que o ser humano, ele é preparado muito mais no sofrimento. Você imagina, 14 anos Davi, 14 anos, que Davi estava fugindo como um cão. Até os amigos de Davi tentaram apedrejar ele, lá naquela história, quando os amalequitas levaram Ziglag e todo mundo. E a Bíblia fala que os soldados de Davi falaram em apedrejá-lo. Aí a Bíblia diz, e Davi se reanimou no Senhor. Não tinha ninguém. Mas mesmo que você esteja sozinho ou sozinha, se você tem Deus, você sempre vai ser maioria. Pode aplaudir Jesus, ajuda a irmã aí. Glória a Deus. Dá uma força aí, Galdinho. Não for assim, Galdinho, ajuda logo. A Bíblia fala, queria abrir um texto aqui. Vamos lá, ver se eu acho esse texto. Tendo Saul voltado, de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todos de Israel, e foi ao encontro de Davi e dos seus homens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul e ali foi aliviar o ventre. O que ele foi fazer, gente? Ele estava com uma dificuldade, aquela coisa. Irmão, não pensa que você é forte, você não consegue segurar. Dor de barriga, ele estava com dor de barriga. Dor de barriga é uma doideira. E ele sentiu dor de barriga, mesmo, de verdade. A Bíblia fala que ele foi aliviar o ventre dentro da caverna. Aí o texto diz que ele colocou as roupas dele nos artelhos, né? Ele fez esse movimento. Arriou, ficou lá. De repente, quem estava no fundo da caverna? Davi, com os homens dele escondidos. Que situação. Dentro do banheiro com a mesma pessoa, com dor de barriga. Meu Deus, estou falando isso numa pregação, hein? E aí, Davi, naquela hora, os soldados de Davi, Glautinho, falaram assim, olha só o que os soldados de Davi disseram. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia que o Senhor te disse, eis que entrego nas tuas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás como bem te parecer. São em momentos como esse de espera que oportunidades chegarão diante de nós
E muitas pessoas à nossa volta vão dizer para a gente: é a hora, é o seu momento, agora aproveita. Davi poderia ter matado Saul, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas ele matou? Por quê? Por isso que ele era um homem segundo o coração. Davi escreveu no Salmo 70. Achei no arquivo agora, vocês viram? Salmo 70, gente. Meu Deus do céu. Pode subir o Ministério de Louvor aí, já vai terminar. Salmo 70, dá para botar aí? Salmo 70? Alguém consegue ler aí o Salmo 70? Bem alto, bem forte? Apressa-te, Deus, em me livrar. Dá-me depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e encobertos de vexame os que se demandam a vida contra mim. Ele escreveu o Salmo 70. Estava desesperado. Estava pedindo a Deus: socorro, Deus, vem ao meu favor. Mas quando Deus coloca ele numa situação onde ele poderia resolver, ele resolveu, sim ou não? Porque ele teve o quê? Alguém sabe? Porque ele teve medo. Arão teve medo dos homens, por isso cedeu à pressão e fez aquilo que era errado. Samuel teve medo dos homens, por isso sofreu a pressão e ofereceu sacrifício. Davi temeu o Senhor e não fez aquilo que era errado. Eu caminho para o final dizendo para você que está esperando em Deus, que vão haver momentos onde você vai ter que decidir as vozes que você vai querer ouvir. Se são as vozes de homens que dizem: não, vamos resolver, ou de mulheres como H que diz: não, Sara que diz: coabite com ela aqui, e isso vai parecer bom. Até diante disso aqui, Davi poderia dizer: chegou a hora, porque Deus prometeu, mas ele falou: Deus que me livre, tocar na mão de um ungido. E ele cortou a orla do manto e ainda sentiu um arrependimento, que ele falou: não devia ter feito isso. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de ajuda. Então diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não precisa da sua ajuda, Ele espera a sua obediência. Conclua dizendo: espere, confie no Senhor, Ele fortalecerá o teu coração. Queridos, esperar no Senhor é um processo que vai levar você a um aperfeiçoamento em fé. Você sabe por quê? Você sabe por quê que é difícil a gente esperar? Porque a gente não sabe aquilo que Deus sabe. Porque a gente não está vendo aquilo que Deus está vendo. Se Deus mostrasse nesse telão para você agora o que Ele está vendo e o que Ele sabe, você iria rir. Mas como nós não sabemos e precisamos perder o controle e confiar nele, tudo se torna muito mais difícil. E quando a gente decide esperar em Deus, como a canção diz, é só esperar, não é só. Mas quando a gente decide esperar em Deus, quando a gente decide esperar em Deus, Deus pega a gente na mão, Caleb, e Deus começa a levar a gente para olhar o que Ele olha, para saber o que Ele sabe, para compreender o que Ele tem para nós. Mas quando a gente decide, diante do tempo da espera, sair da posição da promessa de Deus esperando, a gente não vai viver isso. Queridos, tem uma canção do Marquinho Gomes que diz: não morrerei enquanto a promessa se cumprir. Quem tem promessa de Deus, morre. Promessa de Deus, morre. Você vai no Santa Isabel, não no hospital, você vai no outro, você vai no cemitério, é o mesmo nome, tá assim, ó, de promessa de Deus. O que mais tem lá é promessa de Deus. Tudo enterrado. Por quê? Porque Deus prometeu, mas Deus prometeu e a pessoa não correspondeu a entender que existe um caminho, existe um processo. Davi foi preparado,
ele tinha o coração, mas ele precisava de algumas instrumentabilidades. É assim na nossa vida. Outro dia uma pessoa falou assim: pô, meu filho não sabe andar de bicicleta. Quantos anos seu filho tem? 18 anos. Eu falei: não sabe? Eu falei: meu Deus, quem que não sabe andar de bicicleta? Pois é, quer que eu compre uma moto para ele. Vai ficar muito mais difícil. Não é verdade? Sim ou não, gente? Então, para uma pessoa andar de moto, é mais fácil se ela sabe andar de bicicleta, sim ou não? E só sabe andar de bicicleta quem viveu o processo. E para andar de bicicleta, você cai, sim ou não? Sim. Agora, se você quiser aprender a andar de moto primeiro, o que vai acontecer? Talvez você não sobreviva. Talvez você não chegue a concluir. Porque andar de bicicleta dói. Mas quando você aprende novo, é mais fácil. Depois que você está numa certa idade, um dia o vizinho lá, a árvore dele caiu semana agora. A árvore caiu na minha cerca elétrica. Aí eu liguei pro meu vizinho, falei para ele assim: rapaz, caiu na nossa cerca. Aí eu falei: vamos consertar. Falei com ele: vamos consertar eu e você. A gente sobe no telhado. Carla tá ouvindo. Ela falou assim: você tem 45 anos. A UPA tá assim, ó. Ela falou pra mim. Na hora eu tive medo. Falei: é verdade. Vou chamar um profissional. Irmãos, a gente tem que aprender a conviver com aquilo que a gente deve ou não deve fazer. Então, quando tem uma promessa de Deus, brincadeiras à parte, quando tem uma promessa de Deus, se Deus tem uma promessa na sua vida, permaneça na posição. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não tarda. Deus não chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. A hora dele é certa, é perfeita. A maneira dele é perfeita. Ele não está caprichando, porque quando ele prometeu algo maravilhoso para você. É você que está sendo preparado. É você que está sendo lapidado. É você que está sendo aperfeiçoado e aperfeiçoada, para que quando a promessa se cumprir, você possa estar preparado para desfrutar isso. Se coloque de pé. Pai, como filhos amados do Senhor, tenhamos a capacidade de não nos deformar e esperar em Ti. Porque aqueles que confiam e esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Possamos viver uma vida intencional, entendendo que pior que possa ser a situação atual, melhor é o final das coisas do que o início delas. Em nome de Jesus.